Nós vamos então agora, nessa segunda parte, tratar sobre o vírus. A gente tem ouvido direto nas notícias sobre o coronavírus. Mas o que será o vírus? Smile and Learn! Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Achoo! Você já se perguntou por que a gente fica gripado? Achoo! A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus. Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. Como os vírus são transmitidos? Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Vacinas. Como já tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus. Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova. Ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças. Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites. Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso podem chegar a ser mortais. Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro. Existem doenças causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte, por causa do uso das vacinas, como por exemplo o sarampo, a cachumba e a rubéola. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Isso é tudo sobre. E é importante também que a gente utilize máscara quando for sair em local público, porque ela nos protege. Caso a gente esteja contaminado, a gente não irá transmitir. Caso outra esteja contaminado, nós seremos protegidos pela máscara. O vírus ele pode ser transmitido por respiração, através de alimentos contaminados, pelo contato físico, contato com objetos infectados. Então, olha que interessante.
Uma pessoa que pode estar resfriada, ela pode passar a mão no nariz e depois colocar na maçaneta de uma porta, em algum lugar, e outra pessoa desavisada, colocando a mão ali e depois levando a sua boca ao seu nariz ou coçando o olho, ela se contamina através do contato com o vírus que estava ali. Nós conhecemos vários tipos de vírus já, né? O da gripe, o Zika vírus, da febre amarela e agora, claro, o Covid-19. Os sintomas que ele causa, tanto a gripe comum como o Covid, é febre, dores no corpo, diarreia porque ele mexe com o intestino, vômito, muito cansaço. E claro que o Covid, ele causa em algumas pessoas mais frágeis, e antes se acreditavam que era só as pessoas de idade, mas hoje nós sabemos que até crianças que são contaminadas, uma falta de ar muito grande e uma tosse que não para. O vírus, ele, estando nos objetos e nas coisas, ele permanece inativo. Às vezes algumas horas, às vezes alguns dias. Ele precisa de um organismo vivo para se reproduzir. Quando então ele entra no corpo, ele vai se conectar à célula do nosso corpo. E lá ele engana a célula, fazendo com que ela produza mais e mais vírus semelhantes a ele. Se vocês observarem aqui nessa figura, esses pontos amarelos são uma quantidade gigantesca de vírus que já foram reproduzidos pela célula, e a célula é todo esse ponto azul que nós vemos aqui, onde o vírus se conecta e faz ela reproduzir. E o que é incrível, a célula, ela tem um dispositivo de segurança, de que quando ela é invadida, ela por si só se destrói. Mas o vírus consegue, através de uma atividade química, fazer com que ela não se destrua até o ponto dele se reproduzir totalmente. Aí sim, ela se destrói e milhares de vírus irão contaminar outras milhares de células do nosso corpo. Existem vários tipos, vários formatos de vírus. E para vocês terem uma ideia, essa é uma foto com um microscópio eletrônico. Agora vejam só o tamanho que é uma célula e o tamanho em relação à célula, toda essa parte aqui roxa são os vírus, e essa parte esverdeada aqui, claro que foi colorido, né? De verde. Então imaginem só, 1 metro, 1 centímetro equivale a 0,01 metro. 1 milímetro a 0,001 milímetro. E 1 micrômetro, que é a medida aproximada de 4 micrômetros,
que é a medida de um vírus, é esse número aqui, 0, seguido depois da vírgula de 6 zeros. Por isso a questão que a gente fala, né? É invisível aos nossos olhos. Apenas equipamentos muito potentes que conseguem registrar a imagem tanto da célula como do vírus contaminando a célula. Os vírus não são tão assim nocivos só para o homem. Existem uma infinidade de vírus que faz parte do planeta que auxiliam o ecossistema e tudo à nossa volta. Existe, por exemplo, um vírus que contamina a lagarta que destrói a soja. Então, o que a biotecnologia na agricultura fez? Ela produziu esse vírus no laboratório e, ao invés de usar outros tipos de veneno para destruir a lagarta, eles utilizam esse tipo de vírus que vai matar a lagarta sem causar nenhum dano para a cultura e para a nossa alimentação. No cultivo do milho também acontece a mesma coisa. Então a gente percebe que o vírus que hoje nos assusta, no caso o Covid, ele também nos auxilia, inclusive destruindo muitas bactérias que seriam nocivas para nós, eles destroem essas bactérias sem causar dano nenhum para nós. Então existe um número de vírus que são da área no caso da gripe, que nos causam mal e nos prejudicam, mas não são todo o resto que faz parte da natureza e não nos causa nenhum dano. Para a gente relembrar a questão dos nossos cuidados, é bom a gente lembrar que o vírus ele entra pelos olhos, nariz e boca. Então sempre muito cuidado com as nossas mãos. Nesse momento, evitar contatos. Se não há necessidade de ir para outros locais, ficar, como dizem, no nosso cantinho, para não haver uma propagação maior do vírus, porque os hospitais estão ficando cheios de pessoas contaminadas, mesmo aqui em Araras. Lavar as mãos sempre, mesmo que não tiver álcool, usar sabão, sabonete, que tem a mesma função. Sempre quando formos nos alimentar, lavar as mãos antes, porque ela é um forte veículo de contaminação. Lembrem que é pelos olhos, pelo nariz e pela boca que entra o vírus. E que muitas vezes quem leva isso são as nossas mãos, a não ser a contaminação por alguém à nossa volta, se não estamos usando máscara e essa pessoa estiver contaminada. Usar papel higiênico ou lenço descartável, não usar lenço de pano, né? Muito cuidado quando for tossir, não utilizar a mão, não usar a mão para tapar a boca, mas o antebraço.